Glória a Deus, aleluias. A palavra de Deus se encontra, aleluias, em Mateus, capítulo, aleluias, capítulo 19, versículo 16. Aleluias. Vamos encontrar? Que diz a palavra do Senhor: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu-lhe Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende todos os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se, triste por ser dono de muitas propriedades. Amém? Nós vemos, amados, como é difícil, né, para aqueles que se prendem a alguma coisa. Esse jovem rico pode representar cada um de nós, quando nós nos prendemos a alguma coisa que colocamos em primeiro lugar do que Jesus, né, na nossa vida. Às vezes nós sempre falamos aqui para as pessoas que quando chega uma certa época, as pessoas parecem que ficam assim meio despercebidas. E nós não podemos ficar despercebidos das coisas de Deus, porque é Ele que provê tudo na nossa vida. Às vezes nós vemos como está chegando o pagamento, às vezes as pessoas, em vez de primeiro vir para o culto, depois pagar suas contas, não, se preocupa primeiro com as coisas, de pagar suas contas, esquece o culto, às vezes não vem, fica aquela ansiedade toda. E sabendo, amado, que quem provê esse salário para nós é Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E nós vemos muitas pessoas, às vezes, deixando isso a desejar. Principalmente porque é uma busca de Cristo a todo momento. Às vezes tem pessoas que a gente fala aqui, já recebeu a bênção, entendeu? E é uma dificuldade para vir de novo. Mas quando está naquela precisão do milagre, está ali. E Deus não quer isso. Deus quer compromisso. Então, é a mesma coisa desse jovem. Ele ficou preso às suas propriedades, os seus afazeres. Entendeu? Ele não queria largar aquilo para seguir a Cristo, mas ele queria, né, a bênção, ele queria ter participação da bênção. Né? E é assim na nossa vida cotidiana. E nós sabemos que quando nós estamos buscando a Deus, nós temos uma injeção de ânimo, é um combustível. Porque é igual um carro. Se o carro não tiver um combustível no motor, ele não vai andar, ele vai estacionar, ele vai ficar parado ali, vai enferrujar e vai não servir para nada. É assim também a nossa vida espiritual. A cada momento que você está buscando a presença de Deus, Deus se faz mais presente na sua vida, te dando força, te dando o combustível para você prosseguir. E assim, Deus também vai nos dando a sua proteção, os seus cuidados que Ele tem para aqueles que se preocupam com Ele, que se preocupam em buscar a sua face. E nós sabemos que nós temos que fazer isso constantemente. Depois os irmãos reflitam,
nessa passagem deste jovem, né? Ele tinha tudo para servir a Cristo e alcançar a vida eterna, né? Porque ele já via que ele fazia parte dela, mas não fazia ainda o principal, que era aquilo que o prendia. Então, às vezes, a gente tem que desprender. Eu costumo dizer que, na minha casa mesmo, quando chega uma visita, eu tenho que ir para a igreja, outra hora, e assim, alguma coisa que impede, eu sempre estou driblando essas barreiras. Porque, às vezes, essas barreiras existem. Mas para ver se você vai se deixar se levar por elas, se você vai se acomodar, ou se você vai se preocupar. Não, primeiro a Deus, primeiro a Cristo. Sim, porque quando nós buscamos a Deus, Deus ele não marca um horário para você estar buscando Ele. Todo momento Ele está atento à tua voz. Todo momento você clamar a Jesus, Ele está atento. Ele para te ouvir, para te responder, para te abençoar. Ele não marca um horário, não. Amanhã você vem. Não, Ele está a todo momento. E assim também temos que ser. As nossas vidas têm que ser assim com Cristo. Amém? Vamos estar louvando o hino aqui. Meu Deus. Já não vamos passar para a palavra, que é a melhor parte. Né? Já está aqui a pregadora, a pastora Madalena, que vem trazer uma palavra da parte de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Medite na letra desse hino, aleluia. Parece que por dentro estou morrendo, sinto até vontade de chorar. Parece que não tenho mais amigos e no fim fiquei sozinho, vou ter que me virar. Mas aí me lembro das promessas que um dia Deus fez para mim. De repente sinto sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, eu vou beber da água, vou comer do pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto, da fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir, eu vou louvando a Deus, pra isso que nasci. E se acaso a noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Senhor, eu confio em Ti. Oh, aleluia. Glorifique, igreja, o Senhor está neste lugar, aleluia. Ele quer ouvir a tua voz, aleluia. Mas aí me lembro das promessas que
beber da água, eu vou comer do pão. Eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar. No meio do deserto, da fúria do mar, eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvando a Deus, pra isso que nasci. E se acaso a noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Aleluia, glória a Deus. E as palmas para o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Pastora Madalena, venha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Está orando, aleluia. Servo do Senhor. A igreja de pé, aleluia, em nome de Jesus, recebendo a serva do Senhor que vem trazer uma palavra do trono da graça. Desligue de tudo e se ligue no trono da graça, para você não perder a sua bênção, você não dá a sua viagem perdida, em nome de Jesus. Pai querido, eu apresento aqui a tua vida que já está na tua presença, ó Pai. Derrama sobre ela, Senhor, mais e mais da tua unção, do teu poder, da tua autoridade, ó Pai, da tua Shekinah, ó Deus. Usa ela como um canal de bênção, um instrumento em tuas mãos, ó Pai, para ministrar a tua palavra para o Senhor, teus filhos que vieram aqui, ó Pai. Ouvir de ti, Pai. Então, Deus Todo-Poderoso, lança por terra toda e qualquer retaliação contra a vida dela, ó Pai. Cobre ela com o teu manto e usa ela, Pai, poderosamente, para a honra e a glória do teu nome. Assim te apresentamos, já te agradecemos. Amém. Boa tarde para todas, né? Nós somos mesmo mulheres aqui no lugar, com exceção do irmão, né? Nós somos todas mulheres, graças a Deus. Eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade e quero saudar a todas com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. De pé mesmo como estamos, né? Em reverência à palavra de Deus, a leitura da sua palavra, aqueles que não estiverem com Bíblia não tem problema, podem acompanhar de forma auditiva a leitura desse versículo. Apenas um versículo que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, capítulo 12, o versículo 2. Então, como é um versículo apenas, eu vou ler de forma bem audível para que todos possam ouvi-lo, né, e entender, e aí não precisa ficarem preocupados em encontrar. Nesse título desse capítulo, o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, aos servos de Deus lá de Roma, falando sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. E aí ele fala no título do capítulo 12, falando de uma nova vida com Cristo, uma nova vida com Deus. E aí ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas não é esse versículo ainda que eu vou destacar para a nossa meditação nessa tarde. Nessa manhã ainda, né? Então, e não vos conformeis com este mundo. Algumas traduções vai ter: e não vos conformeis com esse século. Então, mas a melhor tradução é: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podem se assentar. Amém. Meus amados irmãos, aqui dá bom, melhor, eu consigo falar de forma que elas escutem, mas elas gostam de ficar lá, né?
Não do seu microfone não, eu vou falar que vocês todas vão conseguir escutar. Creio que... Ah, porque querem que seja aqui. Fica melhor. Não pode vir. Vamos pra frente. Quanto mais perto da pastora, mais a unção vem mais rápido. Então vai. Quem tem unção para dar é só Deus. Eu não tenho nada para dar. Fica mais próximo. Muito bem. Alguns ainda estão chegando. Só falando para aqueles que estão chegando agora, nós lemos um versículo da palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos romanos, aos servos de Deus ali de Roma, aquela época, que está no capítulo 12 e o versículo de número 2. Eu vou ler novamente porque chegaram mais alguns irmãos depois disso, para poder terem um entendimento perfeito daquilo que nós vamos ministrar, né? Para que haja um texto com um contexto, para que não vire um pretexto, mas para que se entenda perfeitamente qual seja realmente essa palavra que Deus tem para nós nessa manhã. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que Deus possa fazer com que essa palavra fique inculcada em nossos corações e mentes nesta manhã e que nós possamos guardá-la, né, na tábua do nosso coração, para não pecarmos contra Deus, mas para entendermos, né, realmente qual seja essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E uma outra passagem da palavra de Deus, existe um versículo que diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nós, como servos de Deus, já sabemos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. É sempre que nós nos submetamos a Ele e possamos buscar Ele enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas e quão densas trevas, meus amados irmãos. Quando aquele diz que é para nós não nos conformarmos com esse mundo, é porque este mundo realmente não tem nada para nos oferecer. Este mundo, ultimamente, e de alguns tempos para cá, só tem permitido que nós tenhamos a cada dia a visualização e o entendimento de que os dias estão se aproximando e que provavelmente Jesus está às portas e voltará para buscar a sua igreja, porque em outra passagem diz que se ele não abreviar os tempos, nós não daremos conta disso, suportar todas aquelas dificuldades que virão sobre a igreja do Senhor, porque os dias são realmente maus. Mas Ele tem uma promessa para nós e glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós podemos já crer de antemão que nós iremos estar firmes e constantes nos santos caminhos do Senhor até a volta de Jesus em glória, ou quando aprover a Ele levar qualquer um de nós pela morte, quando aprover a Ele nos chamar para a sua imensa glória, porque que nós estejamos prontos, preparados para encontrar com Cristo. E para isso nós precisamos atentar para esse versículo. Não nos conformar. E o que significa não conformar? É não aceitar as coisas que o mundo tem para nos oferecer. São tantas coisas. Nós não somos do mundo. Embora não sejamos do mundo, estamos no mundo. E como tal, nós precisamos viver junto a esse mundo. Mas como o nosso papel é de ser sal da terra e luz do mundo e testemunhas vivas de Jesus Cristo, para que serve o sal? O sal serve para salgar a carne ou qualquer produto que precise ser conservado para que possa alimentar ou possa realmente saciar a fome de muitos e possa realmente fazer com que aquele produto seja útil. Assim somos nós, a nossa característica de sal da terra é para que nós possamos estar junto com a carne. Não adianta nós muitas vezes dizer, eu gostaria que o Senhor me tirasse aqui do mundo, me tirasse dessa dificuldade, me tirasse de perto desses irmãos ou dessas pessoas que são trevas, que são difíceis. Não é fácil conviver, mas como nós iremos salgar se nós não estivermos próximo da carne? É o sal em contato com a carne que vai fazer com que ela seja conservada, com que ela não apodreça, com que ela não se estrague. Então nós precisamos brilhar onde realmente existem trevas. Se aqui no nosso local de trabalho, se no local onde nós estudamos, ou lecionamos, ou onde moramos, ou onde vivemos, ou por onde quer que passemos,
Deus quer que sejamos sal da terra, que possamos salgar. E como é que nós vamos salgar? Qual é a propriedade do sal? É fazer com que realmente as pessoas tenham sede. E o que é que vai matar a sede das pessoas? Sede de quê? Sede de Deus, sede do amor de Deus, da proteção de Deus. E como é que elas vão ter sede? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E como serão enviados? Então é preciso que nós saibamos qual seja realmente essa perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Que é que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Nós precisamos cumprir o papel de sal da terra, que é levar as pessoas a terem sede, e sede da palavra de Deus. E nós temos que mostrar Jesus, que é a água da vida, que quem beber dela jamais terá sede. Então nós precisamos, não somente isso, é muito simples, não precisa malabarismo, não precisa fazer com palavras difíceis, bonitas, basta que a gente pregue de forma simples, ensine, anuncie a palavra de Deus, e para isso nós podemos florescer onde Deus nos plantou. Se nós trabalhamos aqui nos serviços gerais, na limpeza, na copa, ou em qualquer outro serviço, porque não existe serviço de menor qualidade, todos são úteis, porque se nós que trabalhamos aqui, os deputados, seja quem for que venha até aqui, todos são importantes e são necessários, porque eles andariam chutando no lixo se não tivesse quem limpasse, se não tivesse quem fizesse o cafezinho ou servisse a água. Eles ficariam com sede, ficariam realmente com fome, às vezes, se não tem quem sirva ou esteja preparando alguma coisa na copa. Enfim, todos os serviços, todos os trabalhos são dignos. É preciso que a gente esteja preparado para florescer onde Deus nos plantar. Então, nós estamos plantados aqui na Câmara dos Deputados, trabalhando aqui, e isso não é apenas para que nós possamos ganhar o nosso salário no final do mês e satisfazer as nossas necessidades, que embora não sendo do mundo, estando no mundo, nós precisamos comer, beber, vestir, calçar, morar e conviver de forma a suprir todas as nossas necessidades. Então, mas não basta apenas ganhar o dinheiro para pagar as nossas despesas. Nós precisamos fazer aquilo que é vital e que é mais importante, que é, uma vez que nós já fomos alcançados por Deus, através do grande milagre que foi a providência, aquilo que Ele preparou para nós com o seu plano redentivo e salvífico, nos entregando, nos enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Já que nós fomos atingidos e alcançados por tão grande salvação, por tão grande bênção, vamos deixar de ser egoístas, egocêntricos, e fazer com que esta bênção também seja levada a outros e seja apresentada e seja doada. Aquilo que de graça recebestes, de graça dás. Vamos apresentar Jesus, vamos falar do amor de Deus, porque Deus quer amar o mundo, mas Ele só pode amar o mundo se for através de nós. Ele não vai mais descer aqui de forma corpórea, como já desceu vindo na pessoa de Jesus, da segunda pessoa da Trindade, para amar o mundo, para morrer, se sacrificar, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então é preciso que nós façamos esse papel agora de, como discípulos, possamos levar outros e conduzir outros ao caminho do Senhor. E com esse caminho, realmente é o caminho da salvação. Então, quando ele diz, não vos conformeis com esse mundo, o mundo está realmente em tão densas trevas, que a cada dia nós vemos, seja os meios de comunicação, sejam os livros, até nas próprias escolas, com tantas ideologias que são malignas, que até os próprios professores, diretores, aqueles que elaboram as leis e normas e que coordenam e administram de forma a que a nossa educação seja permitida às crianças, aos jovens, e também na saúde. Hoje nós vemos tantos programas, não só de políticas públicas de governo, como também de entidades não governamentais, adotando determinadas práticas que são contrárias à palavra de Deus, e até a quem não é servo de Deus, mas basta ter um pouco de bom senso, sabe que aquilo ali contraria a ordem natural das coisas, e até aquilo que ensina os pais, os avós, os tios, parentes e aderentes, aqueles que amam os seus descendentes e que querem o melhor para eles, e que não vão muitas vezes orientá-los com essas ideologias, com esses programas de orientações que realmente vão falir
a juventude brasileira, as crianças, fazendo com que elas venham a mudar o seu jeito natural de ser, e se nasce com um determinado sexo biológico, que ela possa, ainda criança, mudar o seu sexo e possa fazer essa opção quando ela ainda nem sabe o que ela quer da vida ou como pode se posicionar. Então é preciso que nós vigiemos, que nós trabalhemos enquanto é dia, porque a noite virá quando não mais poderemos trabalhar. Muitas vezes haverá perseguição e nós sabemos que a palavra poderá nos ser tirada. É preciso que a gente memorize, decore, guarde ela em nosso coração para não pecar contra Deus, e que possamos estar pronunciando aí, realmente ministrando e pregando sobre ela, porque um dia nós tomamos conhecimento e podemos entendê-la, e realmente podemos, a partir de então, falar para outros daquilo que é o amor de Deus, que é derramado em nossos corações e que tem sabedoria e abundância para dar, que não lance rosto. Então, quem não tem sabedoria, peça a Deus que tenha abundância. Aleluia, e que não lance rosto. glória a Deus. Então, o que Deus quer? Que nós nos comprometamos em estar firmes e constantes nos seus santos caminhos até a volta de Jesus em glória, ou quando aprover a Ele nos levar para a sua glória, quando for o dia determinado por Ele para que morramos, nós precisamos estar chegando diante dEle, não de mãos vazias, sem nada para apresentar, porque o que Ele quer de nós é tão somente que nós possamos fazer a sua obra, possamos realmente falar do amor dEle de forma simples, dizendo a outra pessoa, quer ela esteja vivendo bem, sem necessidade de nada, mas quer ela esteja precisando de alguma coisa, em dificuldades. Não há ninguém tão rico que não tenha necessidade de alguma coisa, e todos nós temos um vazio, e esse vazio é do tamanho de Deus. Todos os seres humanos precisam de Deus. Por mais que vocês entendam que sejam ricos, que sejam abastados, que tenham tudo, mas ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa. E o que esses que são mais ricos precisam é do amor de Deus. Mas também ninguém é tão pobre, tão desprovido de tudo, que não tenha algo para dar, para compartilhar. Então essas pessoas também precisam de Deus. Ricos e pobres, Aleluia, homens e mulheres, jovens, crianças e idosos, todos precisam de Deus. Então é preciso que nós estejamos dispostos a mostrar Deus para o mundo, para que realmente nós possamos cumprir aquilo que é a vontade de Deus, que é fazer com que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que conheçam quem é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão através dele. Não há outro caminho. Então Jesus não é apenas um caminho, Jesus é o caminho. Há uma diferença entre um artigo indefinido e o artigo definido o, que é o. Ele não diz que é um caminho, porque assim Buda seria um, Maomé seria outro. É o caminho. Só há um caminho, que é o caminho, que é Jesus. Então é só Ele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Não há outra verdade que nós possamos ter diante dos homens para pregar e ministrar e ensinar. Então que todos nós nos conscientizemos que os dias são tão maus, que se nós não nos apegarmos a Deus, a seu infinito amor, sua bondade e misericórdia, sua graça e seu perdão, nós não iremos dar conta de sobreviver diante dessas coisas tão ruins que estão acontecendo a cada dia. Basta que a gente olhe para um lado e para outro. Não devemos olhar para trás, porque a palavra diz que devemos olhar tão somente para o alto, para o alvo, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É nem olhando para a direita, nem para a esquerda, e nem muito menos para trás. Mas é prosseguindo, olhando para o alvo, que nós vamos caminhar, combatendo o bom combate, para ao final podermos guardar a fé, acabar a carreira e estarmos diante de Deus. Inculpáveis, podendo apresentar. Nós não somos salvos pelas obras, mas porém somos salvos para boas obras. É preciso que a gente apresente e não chegue diante de Deus de mão vazia, sem ter o que apresentar para Ele, que é aquele saldo positivo de que, como os dons dos talentos para quais Ele deixou, ao menos um talento para cada um de nós. Não existe ninguém desprovido sem talento. Por mais que diga que é tímido, que não tem capacidade para falar, ministrar em público, mas não precisa às vezes ser para grandes multidões, basta que você sente, ou andando pelo caminho, ou trabalhando, em qualquer que seja a atividade, você chega às vezes e tem alguns minutos para sentar do lado de um colega de trabalho, ou no ônibus quando você está se locomovendo, ou na escola, ou na sua vizinhança, ou com sua família, parentela e aderentes. Eu sei que é muito difícil. O lugar mais difícil de se ser crente não é na igreja, é dentro de casa, quando caem as máscaras e cada um é o que é e mostra para seus familiares e seus parentes quem verdadeiramente é.
É lá onde nós Glória precisamos a Deus. pedir graça a Deus para que possamos dar testemunho e bom testemunho, que possamos realmente, para esses, não muitas vezes por falar, não é por muito falar para os nossos parentes que nós vamos fazer com que eles venham, se ainda estão distantes do caminho do Senhor, venham até a Cristo. É preciso que nós possamos dar testemunho, viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Então basta tão somente para isso que nós estejamos abrindo o nosso coração e pedindo a Deus sabedoria, que tem abundância, que não lance rosto, Glória a Deus. e que pode nos capacitar com essa sabedoria para podermos dar bom testemunho para os de perto, os próximos de nós, que é a nossa família, parentela, os nossos colegas de trabalho. É o segundo lugar mais difícil de ser crente, de ser servo de Deus, é no local de trabalho. Porque as pessoas ali sabem quem é realmente uma pessoa violenta, irracional, que vive discutindo, que não perdoa, que realmente não deixa, que basta que se pise no calo, já vem realmente saltando alto e com dificuldade de relacionamento. Nós passamos, às vezes, mais tempo no nosso local de trabalho do que com a nossa família, na nossa casa. Então, precisamos pedir graça a Deus para sermos realmente testemunho, para que a nossa vida seja testemunho, seja como a Bíblia, um livro aberto, Deus falando através de nós, e que nós possamos não envergonhar o Evangelho, nem o poder de Deus, com o nosso mau testemunho. Não só para os de casa, da nossa família, parentela e aderentes, mas também para os do local de trabalho. Para a nossa vizinhança, para os nossos colegas de escola, quando estudamos, nós precisamos